Muito complicado, Eri. Não é só você que passa por essa circunstância do dia a dia. Eu acho que todos aqueles que utilizam a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, seja sentido Itu, seja sentido Jundiaí, especialmente aqueles que usam a Dom Gabriel virando no lado direito, ali virando à direita, como nós gostamos de virar, para a vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, tem problemas de mobilidade. No caso da vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, além do problema de mobilidade, ou seja, grande fluxo de passageiros, nós temos ainda um problema de segurança para aqueles que transitam na rodovia em virtude dos galpões industriais estarem localizados sentido Itupeva e Jundiaí, do lado esquerdo da vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, um volume enorme de empreendimentos imobiliários feitos do lado direito da rodovia sentido Jundiaí, a partir de Itupeva, que cria um fluxo de pessoas no meio da rodovia. Então ali é necessário que se faça uma intervenção para se ter uma passarela que melhore o fluxo daquele que é um pedestre entre os dois lados da rodovia, e já acessando a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, o que precisa é Jundiaí concluir aquela via de acesso que nós fizemos lá embaixo, na prefeito Luiz Latorre, sentido Coca-Cola, onde nós ali construímos uma ponte que dará acesso depois, com o viaduto esteja pronto, à lateral, para tirar o fluxo de rodovia dos carros que têm direcionamento para o município e não para a rodovia. Nós temos aqui que fazer uma avaliação com relação ao nosso desenvolvimento. Jundiaí e Itupeva são duas cidades que cresceram muito, ampliaram a sua capacidade, inclusive industrial, em virtude da sua logística. Mas qual é a característica das nossas cidades? Se nós olhássemos de cima, nesse instante, essas duas vias que nós estávamos aqui falando, nós vamos perceber que as nossas cidades são cortadas por rodovias. Então, Jundiaí tem a rodovia Anguera, que corta a cidade de Jundiaí. E você tem a rodovia dos Bandeirantes, que também corta a cidade de Jundiaí. Assim como a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, ela também corta a cidade de Jundiaí. E o acesso à vice-prefeita Hermenegildo Tonoli também é um enorme desafio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, usuários dos viários de rodovia, estamos fazendo deslocamentos para os nossos municípios. E dentro dos nossos municípios, nós fazemos também deslocamentos por rodovia. Eu vou sair do exemplo de Itupeva e vou voltar ao exemplo de Jundiaí. Eu moro no bairro do Caxambu. Eu sou morador de um bairro na cidade de Jundiaí chamado bairro do Caxambu. Eu, quando era prefeito da cidade de Jundiaí, eu utilizava, por regra, pelo menos uma ou duas rodovias para que eu fosse para minha casa. Qual rodovia? Se eu saísse da prefeitura sentido DAI, eu pegava a rodovia João Cerezer para ir para a minha casa, que fica na Avenida Humberto Cerezer. Se eu pegasse, por exemplo, e tivesse algum outro compromisso, eu utilizava a rodovia Anhanguera, para depois utilizar a rodovia João Cerezer para acessar a Avenida Humberto Cerezer. Ou seja, no meu destino de viagem municipal dentro da cidade de Jundiaí, eu me desloco por rodovia. Então, o que os municípios precisam fazer? Criar rotas alternativas de viários que sejam municipais para esse deslocamento ser feito. Aí você que está me ouvindo diz assim, mas Luiz, você foi prefeito há 8 anos. Me dá um exemplo claro do que foi feito por você. Lembra da Osmundo Santos Pellegrini, a famosa alça de acesso da Osmundo Santos Pellegrini, sentido Rua do Retiro. Ali, quando nós tiramos aquele fluxo do Eloy Chaves da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e colocamos no viário municipal, que era exatamente a Osmundo Santos Pellegrini, nós contribuímos para segregar, para dividir o fluxo entre o viário municipal e a rodovia estadual, porque senão você cria um grande congestionamento, que é o que nós temos visto. Eu vou lutar para que a vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, primeiro, seja mais segura, porque nós precisamos de investimentos ali para ter uma rodovia mais segura. Segundo ponto, para que ela possa se conectar com uma outra rodovia, que é a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que precisa ser ampliada. E é possível fazer ampliação de faixa na rodovia Dom Gabriel. Como ela é uma rodovia
concessionada, ela é uma rodovia que está entregue à iniciativa privada para a sua gestão. Nós vamos fazer intervenções junto ao Estado e ao governo central para que investimentos venham e nós possamos ter capacidade de ter um fluxo melhor. Mobilidade é qualidade de vida. Isso não só para quem usa carro, especialmente para quem está dentro do sistema de transporte público, dentro do ônibus. Estes nós precisamos olhar com muita atenção, inclusive a qualidade do transporte que é oferecido para o usuário do intermunicipal, que hoje eu recebo muitas reclamações. Eu estive na casa do meu querido amigo João Bosco há uma semana, 10 dias atrás, e lá um amigo me questionou exatamente o que nós devemos fazer para melhorar o intermunicipal. Inclusive me questionou por que o intermunicipal não pode parar nos terminais de ônibus. Porque para ele, naturalmente, se na intenção de viagem o intermunicipal parasse no terminal, seria muito melhor o intermunicipal parando lá na Avenida Jundiaí, para que ele possa entrar no ônibus municipal e se deslocar para o ponto de destino e interesse dele. Mobilidade é um desafio, não dá para deixar de reconhecer que, além de desafio, é um enorme problema. Nós precisamos juntos encontrar um caminho para minimizar os efeitos de quem sofre dentro do carro ou dentro do ônibus ou em cima da moto nessa rodovia. Geraldo, falando em mobilidade urbana do ponto de vista do coletivo, sempre é possível a gente pensar no sistema de ônibus do ponto de vista de região metropolitana, de que nós tivéssemos terminais, então Cabriúva, Itupeva, fosse até um terminal ali em Jundiaí, e aí as outras cidades, né, as 7 cidades da região metropolitana. É possível a gente pensar, avançar no transporte coletivo? É possível sim, Eli. Hoje existem, assim, é muito importante, eu gosto de rádio, Eli. Se tem um lugar que eu me sinto muito bem, é no rádio, porque eu fico imaginando quem está do outro lado. Sabe, o rádio é uma coisa muito lúdica, porque muitas vezes você não está enxergando com quem você está conversando, mas você consegue explicar de uma maneira mais clara como é dividida as responsabilidades. Por que o intermunicipal, por que o ônibus da Rápido Luxo Campinas não para dentro do terminal urbano? Porque as concessões, elas são para o município municipais. Então, quando você aqui em Itupeva tem uma concessão do transporte público, essa concessão é responsável por transportar as pessoas dentro do município de Itupeva. A mesma lógica vale para Cabriúva, dentro do município de Cabriúva. A mesma lógica vale para Jundiaí, dentro do município de Jundiaí. Aí você tem uma outra concessão que é feita pelo Estado, que é exatamente o intermunicipal. O que nós precisamos fazer enquanto classe política, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, todos aqueles que lutam pela comunidade? Um modelo de integração entre o sistema intermunicipal e o municipal, para que eventualmente o cidadão que saia do município de Itupeva, destino à região oeste, não tenha que ir até a Avenida Jundiaí para voltar em um ônibus para o terminal Eloy Chaves. Ele poder, por exemplo, fazer uma integração no terminal Eloy Chaves. Eu deixei, quando saí da Prefeitura Municipal de Jundiaí em 2025, um projeto pronto, com recursos reservados para a construção de um novo terminal urbano de ônibus na região oeste, especialmente entre o Residencial e o Almerinda Chaves, para atender a população, especialmente daquela parte da região oeste, que é a parte do Residencial, do Almerinda, do Novo Horizonte, do Fazenda, dos Cravos, do Fazenda Grande, dos Cravos, enfim, toda aquela região. Por quê? Porque eu entendo que essa integração ela é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e para a redução do tempo de deslocamento. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim, basta boa vontade política para que sentemos entre os 7 prefeitos da nossa região, os deputados que serão eleitos em 2026, o novo governador do estado, que eu particularmente espero que seja, quando ele se posicionar, o governador Tarcísio de Freitas, para que nós possamos fazer juntos uma busca de solução para os problemas que hoje nós enfrentamos na mobilidade da nossa região. E volto a dizer, não é só trânsito, é segurança viária. Nós precisamos de providências
para colocar ali na região, especialmente próximo ali ao Sarapiranga, ao bairro do Medeiros, uma passarela para que possa integrar com aquele volume de galpões logísticos e centros industriais que existem na rodovia Hermenegildo, vice-prefeito Hermenegildo Tononi. 10 horas e 20 minutos. Para a gente fechar esse bloco, Luiz Fernando, no ano passado, correu-se um boato de que teríamos pedágio na Hermenegildo Tononi. Luiz Fernando, pré-candidato a deputado federal, eleito, luta para que isso não passe de boato. Já tem. Se você imaginar que o pedágio de Cabreúva ele suporta exatamente esse trecho de concessão da rodovia, é inimaginável, impensável e incompreensível, por isso sou absolutamente contrário a um novo posto e praça de pedágio para uma rodovia que já tem o pedágio. Então nós estaríamos tratando de uma outra dinâmica, que seria um pedágio urbano. Sim, e aí é claro que não dá para admitir, dentro do contexto do desenvolvimento da nossa região, que nós temos o implemento de uma cabine de pedágio em uma rodovia que já é pedagiada. É como se nós estivéssemos discutindo aqui que a rodovia dos Bandeirantes, que já tem um pedágio ali muito acima, muito à frente, a depender do sentido Viracopos, já tem um pedágio, nós tivéssemos um outro pedágio, por exemplo, próximo ao Serra Azul. Isso não faz o menor sentido, tem uma impressão que não passa naturalmente ou de um estudo sem fundamento ou de intenções que não são reais para os interesses da nossa população. Então, não tenho nenhuma preocupação política, além da defesa da região, precisa ter postura, e a minha postura será clara com relação a não implementar mais custos para um cidadão que já está sobrecarregado. Nós precisamos pensar ele não só sobre a ótica do pedágio, mas sobre taxas, sobre impostos, sobre contribuições. O cidadão não aguenta mais pagar imposto. Nós não vivemos uma era onde nós temos hoje uma abundância absoluta de recursos para as nossas famílias. É o contrário. Supermercado está caro, posto de combustível está caro, material escolar das crianças está caro, tudo está caro. As pessoas não aguentam mais pagar tantos impostos, tantas taxas. E mais, Eli, vai vir para a nossa população a implementação desta reforma tributária que foi aprovada. E aí, mais custo para o nosso contribuinte, mais custo para o nosso cidadão, ninguém aguenta e ninguém compreende mais aonde isso vai parar. O governo precisa parar de gastar e não passar os seus gastos e as suas contas para o colo do contribuinte que já está absolutamente sobrecarregado.